Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja bem-vindo a mais uma IBD Online. É um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Eu quero agradecer pela sua presença e convidar você a adentrar para este momento da nossa IBD Online com o coração aberto para ouvir do Senhor. Quero convidar você a compartilhar esse link, a estar convidando os seus amigos. E daqui a pouquinho a gente volta para poder fazer nosso devocional e depois ter o nosso estudo. Mas antes de mais nada, quero convidar você a cantar conosco o hino 147, Vencendo, Vem Jesus. Vamos ouvir este hino e após esse hino vamos estar no momento devocional em nossa igreja. Quando a alma cirquiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Louvamos ao Senhor por este tempo de EBD Online. Eu quero convidar agora você para um momento devocional. Esse tempo que nós preparamos o nosso coração para o estudo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18, dos versos 9 ao verso 14. Lucas 18, 9 ao 14. E assim nos diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola: alguns se confiavam em si mesmos, pois se consideravam injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos aqui uma parábola de Jesus, onde ele está propondo essa parábola a quem? O texto no verso 9 diz: alguns se confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e por considerar-se justos, eles desprezavam as outras pessoas. E assim Jesus começa então a conversar com esse grupo de homens para que eles pudessem entender
o que Jesus espera de cada um de nós. Ele faz então um comparativo entre um fariseu e um publicano. E que seria o fariseu e o publicano? O fariseu, para que nós pudéssemos contextualizar muito rápido aqui hoje, seriam os religiosos, aquelas pessoas que têm as suas práticas religiosas. E o publicano é aquele que cobrava impostos, que era empregado dos romanos, mas também oprimia os judeus e também enganava os romanos. Assim, os publicanos eram homens que não tinham uma boa reputação no meio do povo. Então, todo mundo considerava os publicanos como pecadores, né? Ambos têm o mesmo objetivo de vida. Ambos sobem no templo com o propósito de orar. O fariseu, em pé, numa atitude de querer se mostrar, dizia que era mais perfeito, que não era como aquele homem publicano que jejuava, que dava o seu dízimo. E ele falava. Enquanto isso, o publicano, ele simplesmente batia no peito e dizia: Deus, se propício a mim, pecador. O que essa parábola ensina para cada um de nós? Nós precisamos entender que as nossas práticas religiosas não são o fundamento da nossa fé. Frequentar uma igreja, pagar o dízimo, jejuar tantas vezes por dia não é um sinal de transformação. Muitas vezes a transformação começa quando nós reconhecemos que somos pecadores, que carecemos da presença de Deus, que precisamos de Deus em nossa vida. Quanto mais nós nos exaltarmos, quanto mais queremos ser, menos nós estamos agradando a Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a estar refletindo sobre isso, a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor, de cumprir a sua vontade e com humildade nos chegar diante dele, reconhecendo que nós necessitamos dele. A verdadeira religião é aquela que se entrega ao Salvador e confia plenamente nele e não na sua própria performance, não no seu próprio esforço pessoal. Que possamos ter esse coração nesta manhã de domingo, quando estaremos refletindo na palavra de Deus. Quero convidar você neste momento a orar comigo, a colocar diante de Deus a sua vida, colocar os seus sentimentos e nesta manhã reconhecer que nós precisamos do nosso Salvador. Vamos orar juntos neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo e pedimos ao Senhor que nos abençoe no estudo da sua palavra. Rogamos que o Espírito Santo nos abençoe e traga sobre nós a sua presença. Rogamos ao Senhor a intervenção do alto, transformando as nossas vidas. Que possamos viver o Evangelho pleno, que possamos viver esse Evangelho transformador que vem da tua presença. Que o Senhor nos abençoe e ilumina as nossas mentes para entender o estudo bíblico nesta manhã. Pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Bem, amados irmãos, passaremos agora para o estudo da Palavra de Deus e hoje eu tenho um tema para tratar com você, que você já viu, que se chama O que agrada a Deus, está aparecendo na sua tela aí. E esse tema tem como objetivo hoje nos levar a uma profunda reflexão a respeito da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, que a gente possa pensar seriamente no que é ser cristão, se a nossa fé tem agradado ao Senhor, se de fato nós temos feito aquilo que Deus espera de nós. Para falar sobre isso, antes de mais nada, são necessárias algumas reflexões, né? Então eu quero trazer algumas perguntas para você, para que você possa refletir algumas coisas muito importantes sobre a sua vida, em primeiro lugar, sobre a nossa vida. Vamos lá então. O que tem ocupado consideravelmente meu tempo e dedicação? Primeira pergunta que se faz necessária nesta manhã, nesse estudo é: o meu tempo tem sido ocupado pelo quê? O que ocupa meu tempo e dedicação? E aqui, amados, eu quero pensar na questão do trabalho, e que aqueles que trabalham de fato têm um bom tempo dedicado ao seu trabalho, mas será que nós, quando chegamos em casa, conseguimos desligar e passar para um outro momento, aproveitar bem o tempo que nós temos? A primeira pergunta que tem que vir ao meu coração e ao seu coração é essa: o que tem ocupado consideravelmente meu tempo e dedicação? Aquilo que eu tenho me dedicado mais e mais. Uma outra pergunta: minhas opiniões sobre os diversos debates da sociedade são fundamentadas numa visão pessoal ou na visão cristã? E aqui, gente, não tem como deixar de tratar isso, porque
A gente tem vivido um tempo hoje muito difícil, principalmente porque as mídias sociais deram voz a muitas pessoas que simplesmente discutem ideias e opiniões pessoais, mas muitas vezes não têm o conhecimento mais aprofundado, muitas vezes não pesquisam os que estão compartilhando, que estão brigando, que estão curtindo, que estão debatendo, né? E muitas vezes eu percebo que mesmo no meio cristão, algumas pessoas têm usado as suas mídias sociais para expor simplesmente os seus achômetros, as suas opiniões pessoais, e não tenha passado uma mensagem que faz sentido para a fé cristã. Nós, como cristãos, compreendemos que toda a história gira em torno da redenção. Nós vivemos num mundo que é corrompido pelo pecado, mas Deus envia o seu Filho para entrar na história, nos resgatar. Então, toda a nossa vida parte do pressuposto que cremos em Jesus, nos seus princípios e valores, né? Então, quando você tem se manifestado nas discussões acerca da política, acerca do aborto, que foi o que mais foi falado nos últimos dias, a respeito da paternidade, como foi discutido muito dias dos pais, com a propaganda que escandalizou muitas pessoas no contexto, né? Como nós temos nos posicionados? Nós pensamos a respeito do que achamos, do que consideramos ser o correto, ou de uma visão cristã do que a Bíblia nos diz. Uma outra coisa importante: o quanto tenho mudado nesses anos como um discípulo de Jesus na história? E aí uma pergunta que vai mais para o lado pessoal: em que sentido? Na sua vida cristã. O quanto nesses últimos anos que você frequenta uma igreja, que você entregou a sua vida ao Senhor, o quanto nesses últimos anos você de fato tem mudado? Faz uma análise aí, faz uma avaliação muito honesta e sincera. Nesses últimos anos, vamos imaginar que você tenha 10 anos de convertido, 5 anos, você mudou, você tem novos comportamentos, você ainda sofre das mesmas situações que você sofria antes de Cristo, antes de conhecer o Senhor? Isso é uma pergunta assim primordial para a nossa conversa nesta manhã: o quanto você tem mudado? Uma última questão que eu quero trazer é o seguinte: o quanto foi um colaborador na comunidade de discípulos? E aqui já vai para o nosso serviço. O quanto nós temos colaborado com a igreja cristã que nós fazemos parte? O quanto nós temos somado na obra de Deus, com os dons, com talentos, o quanto temos compartilhado do amor de Deus para outras pessoas? Se eu pudesse resumir todas as perguntas que eu levantei nessa introdução aqui, eu diria o seguinte: minha prática cristã tem agradado a Deus? Essa é a pergunta que resume todas as outras. A minha prática, nós não estamos falando de intelectualismo, nós não estamos falando de frequentar uma igreja e fazer parte de um hall de membros, nós estamos falando sobre prática. Aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, como cristão, tem agradado a Deus ou tem sido apenas um ato religioso? Nós vivemos num contexto, amados irmãos, em que a religiosidade ela está enraigada em quem nós somos. Por exemplo, existe uma ideia de que você pode viver de qualquer jeito, então você vai lá, confessa os seus pecados, você vai lá numa quarta-feira cinzenta lá e participa de um ritual, porque os dias anteriores você aproveitou a vida, viveu de forma dissoluta, aprontou tudo e mais um pouco, mas na quarta-feira a gente senta lá, a gente quer mudança, a gente pede perdão, e na quinta-feira a gente volta a viver do mesmo jeito. Ou a gente erra e vai no domingo de manhã e cumpre lá uma liturgia, um ato religioso, e está tudo bem, mas não há mudança de vida. Então, nós vivemos com esse conceito religioso muito forte no Brasil, muito forte na nossa cultura, essa cultura de que ir à igreja, frequentar uma igreja, participar de um culto, ou aqueles que são católicos participar de uma missa, tem um poder de nos purificar para que a gente não venha vivenciar no pecado, né?
A gente confessa o pecado simplesmente por uma questão legalista de ser perdoado, mas não há uma mudança real na nossa vida. E por isso que essas perguntas que eu trouxe no início aqui hoje são profundamente relevantes. Como tem sido a nossa prática religiosa? Como tem sido a nossa vida cristã? Tem nos agradado a Deus com o nosso comportamento, com a maneira que nós vivemos no nosso dia a dia, amados irmãos? Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. O que agrada a Deus? E para falar com isso, nós vamos conversar em Isaías 58, um texto muito propício, onde nós vemos claramente uma ação de Deus trabalhando no coração de pessoas que estavam vivendo uma prática religiosa. No caso de Isaías 58, eles estavam vivendo a questão do jejum, que era uma prática muito comum a respeito de jejuar, para pedir perdão, para buscar orientação de Deus, mas se tornou com o passar do tempo apenas mais uma prática religiosa. E não somente isso, no próprio texto vai falar também sobre guardar o sábado, que era um outro preceito religioso da religião judaica que se tinha presente nesse contexto que nós estamos estudando aqui hoje. Eu não vou ler todo o texto para depois a gente poder adentrar o estudo, mas eu vou estar passando pelos 14 versos que compõem Isaías 58. Então fica aí para você um desafio, para ler na sua casa esse texto depois com um pouquinho mais de calma. Eu vou estar aqui usando a versão NVI para facilitar a compreensão do nosso estudo nesta manhã, ok? Vamos lá então, Isaías 58 começa com uma clara ordem divina. Quando você pega a primeira parte, a parte A do primeiro verso, você vai encontrar a seguinte declaração: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. E a expressão grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, indicam o momento em que Deus está chamando o povo a algo sério. Deus está fazendo algo que chama a atenção do povo para conversar sobre uma situação que estava acontecendo na comunidade judaica desse contexto e que Deus queria corrigir. Não se contém aqui a ideia do que? Não pare de gritar, não pare de falar até que todos ouçam. A palavra trombeta aqui, ela vem do hebraico shofar, de um instrumento que eles tinham naquela época, e quando se tocava, as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo para ouvir, pois havia algo da parte de Deus para o povo. Mas o que Deus estava pedindo por meio do profeta Isaías? Que o povo se atentasse, que o povo parasse para ouvir. A segunda parte do verso fala assim: anuncia ao meu povo a rebelião deles e a comunidade de Jacó os seus pecados. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, esse anúncio é dado para o povo de Deus. O anúncio não vai para os ímpios, o anúncio vai para o povo de Deus. É o povo de Deus que precisa ouvir aquilo que Deus tem a dizer por meio do profeta Isaías. A mensagem, o oráculo de Deus é para o povo de Deus. Mas o que esse povo estava vivendo? E aí ele fala: rebelião. Anuncia a rebelião dele. E a comunidade de Jacó, que é uma referência do escritor Isaías aqui, falando da descendência da eleição do povo que foi escolhido em Abraão. Ele fala o que? Os seus pecados, ou seja, havia rebelião e havia pecado no coração desse povo. O que Deus está colocando é isso, o pecado do povo. Agora esse povo, quando nós pensamos em um povo que peca e está em rebelião com Deus, uma das coisas que vem no nosso coração é que esse povo estava completamente largado de Deus. Esse povo não estava frequentando a igreja, esse povo não estava em comunhão, esse povo estava fazendo tudo que era errado, esse povo estava afastado da igreja. E aí quem se engana? Olha o que fala esse texto aqui. Ele vai apresentar o que? Um povo religioso e praticante. O povo que Deus está chamando a atenção a respeito da sua rebelião e do seu pecado era um povo que era religioso, que cumpria os seus votos religiosos, que cumpriam os seus preceitos religiosos e era profundamente praticantes. Eles eram religiosos praticantes, né? Há uma expressão no Brasil que o pessoal fala assim: eu sou
católico praticante, católico não praticante, hoje você tem o evangélico praticante, o evangélico não praticante, mas esse povo era religioso e praticante. Mas olha o que fala o verso 2. Pois dia a dia me procuram, todos os dias procuravam a Deus. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Preste bem atenção aqui, ó. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha que riquíssimo esse verso 2, olha só. Me procuram dia a dia, todo dia esse povo estava procurando. Eles tinham aparência, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, de conhecimento do caminho de Deus, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Olha só, aqui você encontra uma diferença. Há uma grande diferença entre você não abandonar a prática religiosa e não abandonar os caminhos de Deus, e não abandonar os mandamentos de Deus. Eu sempre uso uma palavra na igreja que é muito comum, são os valores e princípios de Deus. Você pode não abandonar a igreja, frequentar uma igreja, mas abandonar os valores e princípios do reino de Deus na sua vida. Você pode frequentar uma igreja, ter uma religião, mas não conhecer o caminho de Deus. Esse povo era um povo religioso e praticante, que procuravam a Deus e parecia que eles queriam estar próximos de Deus por causa do que eles faziam. Se você olhasse de fora, você diria, nossa, que povo crente, que povo espiritual, que povo ungido. Mas a sua prática, o comportamento deles, amados irmãos, era um comportamento de pessoas que não tinham valores e princípios divinos, né? Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eles estavam jejuando, guardando o sábado e estavam pedindo coisas para Deus. Agora é só o que fala o verso 3, completando esse contexto que nós estamos aqui. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Olha que riquíssimo esse texto aqui, amados. O povo dizia, nós jejuamos e o Senhor não está vendo a gente. Nós estamos nos humilhando e o Senhor não repara na gente. Eles estavam tendo uma vida religiosa. Eles estavam cumprindo os rituais religiosos propostos naquele contexto. Contudo, o texto fala a palavra contudo, ou seja, mesmo assim, no dia que vocês jejuam, vocês só fazem o que é da grade de vocês. Ou seja, a sua prática religiosa não é de si para Deus, mas é de vocês para vocês mesmos. A maneira que vocês adoram a Deus, que vocês cultuam a Deus, só demonstra a sua própria idolatria a você mesmo. Vocês não estão fazendo para Deus, estão fazendo para vocês. E é interessante isso na igreja, porque a gente encontra muitas vezes as pessoas na igreja que estão vivendo na igreja e fazem algumas coisas e reclamam quando as pessoas não ajudam, quando as pessoas não colaboram, quando as pessoas não valorizam o que está sendo feito, né? As pessoas estão fazendo de si para si mesmas, elas não estão fazendo para Deus, estão fazendo para si mesmas, e por isso que se incomodam quando ninguém participa, por isso que se incomodam quando pessoas não ajudam ou não valorizam o que estão fazendo. Há uma diferença sim. Quando você faz algo para Deus, se incomoda das pessoas não participarem, por quê? Porque você sente que o Evangelho está enfraquecendo, que as pessoas não estão ouvindo a Deus. Mas na grande maioria do que eu tenho visto na igreja, as pessoas se incomodam porque elas se sentem injustiçadas, porque faz tudo sozinho. E aí o texto deixa bem claro, isso acontece porque vocês fazem o que é do agrado de vocês, vocês vivem para você e para vocês mesmos. Este povo estava tendo práticas religiosas, vivendo para si. A religiosidade deles era para eles próprios, não era para agradar a Deus, não era para cumprir a vontade de Deus, não era para fazer a missão de Deus. Eles faziam isso para si próprios, para se valorizarem, para se exaltarem no meio do povo. E interessante que o texto fala que eles, na sua vida profissional, como empresários ali, eles exploravam os seus empregados. Ou seja, nós podemos resumir isso da seguinte maneira: vocês só pensam em seus próprios benefícios.
Vocês só pensam naquilo que agrada a vocês. Neste sentido, nós encontramos aqui a visão secular. É uma visão que interpreta a Bíblia, que interpreta Deus a partir de si mesmo, do que acha que é bom, da sua própria expertise, experiência de vida, mas tem dificuldade de viver aquilo que Deus tem. Quando nós falamos em cosmovisão secular, amados, nós estamos pensando no que a modernidade, a pós-modernidade trouxe para a gente. A modernidade nos ensinou a viver com liberdade e autonomia, né? É engraçado como algumas pessoas hoje, elas pregam um evangelho em que o ser humano ele tem que tomar decisão, porque se Deus condenar, ou se Deus disser que tem que fazer, Deus é injusto, Deus não é bom. E aí eles querem pintar um Deus tão gracioso, tão amoroso, que é um Deus passivo, um Deus inerte, e o homem diz o que é bom. Se machucar o homem, se ferir o homem, se condenar o homem, Deus deixa de ser Deus. Ele tem que ser um Deus que ama, que perdoa, e de fato Deus é um Deus que ama, perdoa, mas Deus também é o justo juiz. Deus também tem princípios e valores que devem ser seguidos, mas as pessoas estão pintando um Deus tão frouxo, num certo sentido, um Deus tão incapaz, que Deus não pode julgar o pecado, porque se Deus julgar o pecado, Deus não é graça, Deus não é amor. E nós vemos Romanos deixando bem claro que Deus vai julgar o pecado a partir da sua graça, a partir do seu amor. A pós-modernidade nos ensinou ao hedonismo e pluralismo, ou seja, a gente valoriza as opções, nós precisamos ter opções. Nós frequentamos a igreja porque queremos nos sentir bem na igreja, porque a igreja tem que ter uma música que eu gosto, tem que ter um estilo de liturgia que eu gosto, a igreja tem que fazer as coisas para que eu me sinta bem na minha zona de conforto, na minha religiosidade, a igreja tem que me suprir. Ou seja, se a igreja não faz isso, a igreja não é boa, ela vai procurar um novo fornecedor para que ela possa ter uma igreja que sustente, que dê aquilo que ela quer. Ela não quer uma igreja que diz para ela que ela está errada, que ela tem que mudar, que ela tem que se converter dos seus maus caminhos, que ela tem que orar, que ela tem que ler a Bíblia. As pessoas querem uma igreja que faça bem para elas. E aí elas vivem um processo de religiosidade. Interessante que no século XVI, João Calvino, reformador, falou o seguinte: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. João Calvino aqui foi assim pontual e cirúrgico, como eu gosto de falar. Por quê? Ele vai apontar que as pessoas constroem os seus próprios deuses, que as pessoas criam deuses a partir do que elas querem, a partir do que elas consideram ser real e verdadeiro. As pessoas conseguem pegar a fé, o cristianismo, as práticas religiosas que são boas, necessárias para a nossa vida, para nos orientar no meio que a gente tem que fazer, para viver a fé cristã, mas elas conseguem pegar essa própria fé, essa própria prática religiosa e transformar em um Deus na sua vida. Por quê? Porque no fundo elas estão idolatrando a si mesmos. O Deus dessas pessoas são eles mesmos. Entendeu a diferença entre Deus ser o Senhor de todas as coisas e nós sermos o Senhor de todas as coisas, né? Existe um material de evangelismo, né? Que são as 4 leis espirituais, muito conhecido na década de 90, e sempre havia um quadrinho, uma figura nesse desenho, que era o quê? Um coração com uma cadeira, e aí algumas ilustrações tinha eu na cadeira e a outra tinha uma cruz apontando para Jesus, e mostrava que se entregar a Cristo é ter Jesus sendo o centro da sua vida, da tua decisão, das coisas que são importantes. Interessante isso, porque nós precisamos entregar a nossa vida. E assim o texto vai dizer o seguinte: grite alto, não se contenha, levanta a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião deles, e à comunidade de Jacó os seus pecados. É isso que o contexto do nosso texto está trazendo, e que eu quero nesta manhã trabalhar com vocês aqui alguns pontos, né? Para que nós possamos pensar como eu vou agradar a Deus, e fazer uma análise muito profunda, assim, muito sincera, honesta, de que eu não sou um religioso, mas sou um cristão que realmente ama o Senhor, que realmente tem buscado fazer o que Deus espera de nós. Então, algumas coisas que eu quero tratar aqui, 3 pontos que eu quero trabalhar com você aqui do que agrada a Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer:
olhe para a sua própria vida. O exercício de olhar para si mesmo. Olha só o que fala o verso 4. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só, seu jejum termina em brigas e rixa, socos brutais, discussões, ou seja, a expressão de orgulho e ódio. Esse povo conseguia jejuar, guardar o sábado, mas eram pessoas orgulhosas, que não reconheciam os seus erros e que guardavam ódio das pessoas, né? Amados irmãos, uma das coisas piores que tem é quando numa igreja cristã as pessoas não conseguem conviver umas com as outras, porque sempre tem um ranço, sempre tem uma situação contra outra pessoa. Eu me lembro de uma família que certa feita veio visitar a nossa igreja, e quando ela descobriu que a irmã dela frequentava a igreja, ela não ficou na igreja. Por quê? Porque ela e a irmã têm um ranço e se dizem cristãos, se dizem que amam ao Senhor, mas ambos têm problemas sérios de relacionamento. E essa irmã, que na época frequentava a igreja, ela tinha um sério problema também com o irmão. E eu digo, como pastor, eu disse: olha filho, você está errado e precisa corrigir isso. Essa pessoa saiu da igreja. Por quê? Porque ela quer ser espiritual, porque pessoas querem ser espiritual, citando todas as pessoas aqui agora no modo geral, mas não querem ser confrontadas nos seus erros e pecados. E sempre que um pastor fala alguma coisa que fere o seu conceito pessoal, a sua maneira de ver a vida, a sua cosmovisão, elas começam a olhar para esse pastor, para essa igreja, com ranço. Isso é comum em nossas igrejas. As pessoas estão vindo à igreja, levantam a mão, adoram a Deus, mas brigam em família, tem raiva das pessoas, tem raiva de não gosta, não se relaciona com um irmão ou outro, porque tem um preconceito sobre esse irmão e não consegue entender que o cristianismo nos convida a não viver isso. E aí nós nos tornamos religiosos porque praticamos uma religiosidade que não tem vida, que não transforma. O texto continua dizendo o seguinte: vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que sua voz seja ouvida do alto, ou seja, não há arrependimento. Então, tudo que eles forem fazer, Deus não iria ouvir, porque era uma oração que não havia arrependimento. Deus não é conivente com o pecado, Deus não é conivente com aquilo que os seus ensinos e valores dizem que é errado. Se nós vivemos uma religiosidade que não tem transformação, que não muda de vida, nós estamos equivocados em nossos princípios e valores. E nesse sentido, nós precisamos fazer primeiramente, olhar profundamente para a nossa vida. Como que nós estamos? Seja honesto nesta manhã e perceba de quem você tem raiva, de quem você não consegue conviver, quem que te incomoda hoje, com quem você está brigado, quem você não perdoou, quem que você tem falado mal. E não adianta você achar que você vai oferecer a Deus uma espiritualidade sadia tendo esses sentimentos no seu coração. A espiritualidade nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e percebemos a necessidade que nós temos. Jesus disse que às vezes nós queremos olhar o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave, que é algo grande na nossa frente. Então, o primeiro exercício para agradar a Deus é olhar para dentro de si, fazer perguntas honestas, sinceras e difíceis. Será que a gente tem realmente agradado a Deus? Será que até quando eu vou viver com raiva das pessoas, falando mal dos outros, ferindo os princípios bíblicos e achando que Deus está passando a mão na minha cabeça e dando um joinha para aquilo que eu estou fazendo? Deus não faz isso. Nós somos convidados à seriedade na vida cristã. O verso 5 completa essa ideia. Deus faz uma pergunta: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Preste bem atenção aqui, porque isso é bacana. Tem gente que acha que vir à igreja um domingo por semana, pedir perdão dos seus pecados, está limpando a sua barra no mês inteiro, na semana inteira. Tem gente que aparece de mês em mês, né? Mas, amados irmãos, isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Ele fala assim: será que o jejum que escolher que o homem se humilhe um dia, é que inclina a cabeça com o junco, se deite sobre pano de saco e cinza? E pano de saco e cinza aqui eram
práticas religiosas que expressavam o quê? Humilhação, arrependimento, a dependência completa de Deus. Ele fala assim: é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Olha como Deus é duro aqui. Deus é duro por meio do profeta para dizer o seguinte: isso não é prática cristã. O que vocês estão vivendo, o que vocês estão fazendo, não condiz com fé, não condiz com o que Deus quer de cada um de nós. Então a primeira coisa que nós somos convidados a fazer é o quê? Olhar para a nossa própria vida, olhar para o nosso próprio comportamento e ver aquilo que nós estamos equivocados. Uma segunda coisa, se torna um discípulo de Jesus. Os próximos versos eles vão mostrar assim, atitudes práticas que o discípulo de Jesus tem que ter. Vamos lá. Primeiro, o discípulo de Jesus transmite libertação. Olha o que fala o verso 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Agora preste atenção, expressões soltar, desatar, pôr e romper aqui, amados irmãos, elas estão indicando o quê? Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ou seja, o jejum que agrada a Deus não é a prática de não comer, mas é simplesmente o ato de vivenciar na vida aquilo que Jesus fez por mim e pelo próximo. Lembra que Jesus disse os 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor teu Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quando nós começamos a vivenciar os ensinos e valores de Deus, nós estamos num processo de produzir justiça, de livrar as cordas do jugo, de libertar os oprimidos e de romper todo o jugo. Por quê? Porque nós estamos transmitindo a libertação que Deus nos deu. A libertação. Nós estamos transmitindo a fé verdadeira, e quem faz isso é um discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus, diferentemente da multidão, é alguém que compreende o que foi feito na cruz, que reconhece que Jesus não é um mero homem, um mero profeta, mas é o Filho de Deus encarnado, que entra na história para nos salvar, e que vive os seus princípios e valores, não como opcionais, mas como regra de fé e prática, e são aqueles que trazem outros a Jesus. Discípulo de Jesus transmite libertação. E a libertação sincera é o que acontece nesse processo. A verdadeira prática religiosa não é o passar fome no jejum, mas é vivenciar a fé cristã na íntegra, como Deus espera de nós. Assim, amados irmãos, passamos então para o próximo. Olhe para o seu próximo, que é uma consequência disso. Olha o que fala o verso 7. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Ou seja, a fé cristã estende a mão para o outro. Então, como que uma fé cristã autêntica, real, é uma fé cristã que tem rixa, que não conversa, que tem preconceito, que não perdoa, que está brigando com a família? Que tipo de fé cristã é essa? Aliás, não é fé cristã, é religiosidade. Amados irmãos, se tornar um discípulo de Deus é transmitir o que Cristo fez na cruz, é estender a mão para o próximo. E não confunda esse texto com assistencialismo. O texto não está falando que a nossa missão é na cesta básica, é fazer ações sociais à torta direita. A nossa missão, em primeiro lugar, é pregar o Evangelho. Ação social, cesta básica, ações que mudem as pessoas são consequências do que aconteceu naquela cruz. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão confundindo e transformando o social, a cesta básica, as ações ao próximo como fundamento de fé. Não é fundamento de fé, é consequência do verdadeiro fundamento, porque a maior conquista que nós temos é a salvação da alma que Cristo nos proporcionou naquela cruz. Em diversos momentos que Jesus cura, Jesus primeiro salva e depois cura, perdoa os pecados, depois cura, restitui na sociedade as pessoas com quem passaram a Jesus. Então, segundo ponto, tornar um discípulo de Jesus aqui, transmitir libertação, olhar para o próximo e também comprometa-se com a verdade. Olha o que fala o verso 9, a parte B, e o verso 10a.
Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos. Ou seja, o convite que o profeta Isaías faz ao povo é que eles viessem se comprometer com o que é certo, com a verdade. Não é simplesmente entender que você tem que perdoar, que você tem que estender a mão, que você tem que cuidar do próximo, que você tem que vivenciar a fé autêntica numa comunidade cristã. É se comprometer com isso. Sabe por quê? Porque a nossa carne, o nosso instinto natural não quer se comprometer com isso. Então, quando nós vivenciamos, amados irmãos, essa fé mais prática, que se compromete, nós estamos lutando contra a nossa própria tendência. Porque nós temos tendência a ter raiva, a ter preconceito, a não ajudar, a só pensar em nós mesmos. É o Evangelho de Deus que nos convida a ser diferentes. E nesse processo, nós temos que praticar. Se nós fôssemos resumir isso, podemos falar o seguinte: quem ouve e pratica. O convite que nós temos da parte de Deus é ouvir a palavra e praticar a palavra, é o que fala Mateus 7:24. Vamos abrir rapidamente aqui. Deixa eu ler esse texto com vocês. Mateus 7, verso 24, é um texto do Sermão do Monte, e ele vai dizer o seguinte, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O texto se conhece: vem a chuva, as tempestades, ela permanece firme. Quem ouve a palavra e não pratica, tem a casa sobre a areia. E aí você entende por que pessoas estão na igreja ou frequentam a igreja evangélica há anos e volta e meia se revoltam, dão piti, não querem ir para a igreja mais, querem largar todos os ministérios. Por quê? Porque essas pessoas estão edificando a sua prática religiosa em si e em si mesmas, na areia e não em Cristo Jesus. E é por isso que há inconstância nas suas vidas. E é por isso que volta e meia estão tão próximos e volta e meia estão tão desanimados. Nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus e deixar de fazer parte da multidão, como eu vou falar hoje à noite no culto, às 18h30. Amados irmãos, primeira lição que nós temos que ouvir: precisamos olhar para nós mesmos e ver como nós estamos. Segunda lição: se torna um discípulo de Jesus. Agora, a terceira lição que eu quero trazer para você hoje aqui: viva como um bem-aventurado. O que é viver como um bem-aventurado? É viver como alguém que recebeu o favor de Deus, alguém que está expressando em sua vida, em sua prática cristã, a ética do reino de Deus, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Interessante, amados irmãos, é o que vai falar Isaías 8, verso 9. Olha só o que ele fala: aí sim, se você viver aquilo que Deus falou nos versos anteriores, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Lembra que no verso anterior, ele fala o quê? Você vai clamar e a sua voz não vai ser ouvida. Mas quando você se comportar como cristão, viver a fé prática, a fé que não é religiosa, viver os valores e princípios do reino de Deus, aí sim, você clamará ao Senhor e responderá. Você pedirá por socorro e Ele dirá: aqui estou. O que nós vemos aqui é o quê? É o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É o cuidado de Deus abençoando as nossas vidas, nos fazendo bem-aventurados, né? E não tem como deixar de se lembrar aqui do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amplo o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Um convite à fé prática, um convite apenas não a ter teorias sobre Jesus, mas vivenciar todos os dias o cristianismo que confia em Deus, que ama o próximo, que se dedica à obra de Deus, que está envolvido na comunidade cristã que Deus te colocou, todos os dias, em todo o tempo. Olha o que mais o verso fala, lá no verso 10, a segunda parte, ao verso 11. Então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Luz abençoada.
O Senhor o guiará constantemente, todos os dias, satisfará os desejos, os seus desejos numa terra seguida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Um convite à bênção sobre a sua vida, um convite ao cuidado de Deus sobre a sua vida. Amados irmãos, nós precisamos perceber o convite que Deus nos faz. Olha para dentro de si, olha os seus próprios erros e pecados e para de olhar a vida do outro. Vive como o discípulo de Jesus, a fé prática que ama, que perdoa, que vivencia, que prega o Evangelho, que se dedica à obra de Deus. E então viva como um bem-aventurado, viva como alguém que recebeu o favor do Senhor na sua vida. E olha só, não só cuidar de Deus, mas ser usado por Deus. Olha o que fala o verso 11b e o verso 12. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. A expressão aqui indica que pessoas serão usadas por Deus, pessoas viverão na íntegra que Deus espera da vida delas, pessoas viverão como Deus espera. Ou seja, ser um bem-aventurado é receber o favor de Deus e ser usado por Deus na vida de outras pessoas. É a fé prática. Nós estamos diante, amados, de uma falsa religião e uma verdadeira religião. Diante disso, Deus fala: grite alto, não se contenha. E o que Ele fala para mim e para você hoje? Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, está falando aqui do dia do sábado, da guarda do sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, o que vai acontecer? Então, você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com você que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Amados irmãos, isso é profundo. Se você honrar aquilo que Deus te deu, e quando nós pegamos aqui o jejum e o sábado, a gente pode dizer o seguinte: se você honrar o culto, a igreja, a liturgia que você frequenta, que você vivencia, se você deixar de pensar só em você, no que você gosta, no que você acha, no que você pensa, no seu bem-querer, e começar a entender que essas coisas são sagradas ao Senhor, que os seus princípios e valores não são opcionais, que o convite de Deus é uma transformação de quem nós somos, do nosso caráter. Então você terá do Senhor a sua alegria, Ele vai ser sua alegria. Ele fará que você cavalgue na bênção de Deus e banqueteie na herança de Jacó. A mesma expressão que ele usou no começo para chamar o povo de Jacó dos seus pecados, agora ele fala da bênção de Deus sobre Jacó. E quem está falando isso, Deus termina, é o Senhor quem fala. Termina com chave de ouro, apontando a necessidade que nós temos de olhar para o Senhor e encontrar nele tudo aquilo que nós necessitamos dia após dia. Assim, nós encontramos 3 princípios aqui. Olhe para a sua vida, própria vida, se torne um discípulo de Jesus e viva como um bem-aventurado. Olhe para dentro de si, avalie a sua vida, perceba os seus equívocos e viva como Deus quer que você viva, como um discípulo. Seja um discípulo que honra a Deus, que segue os seus valores e princípios e viva como um bem-aventurado. Amados irmãos, eu quero trazer neste momento um vídeo para você que expressa a necessidade que nós temos de entregar tudo a Jesus. Assista comigo esse vídeo, depois nós vamos ter um tempo para refletir e praticar aqui. Let me ask you something, John. What do you think you need to do to change your life? Move to Africa, become a missionary? No, John. I don't think that's for you. How about just letting go of some things? Think that would help? The way your things are going in your life? Good point.
Okay, well, let's start with your money. What do you got? On me? $20. John. One. I did not know that was there, honest. Oh, hey, by the way, happy birthday. I saw you got yourself an early birthday present. Oh yeah, it's brand new. It's a 2008. I just got it. It's got heated seats, a DVD player, XM radio, OnStar. It's a really nice car, John. I can't believe I'm doing this. You're doing great. So what's in your briefcase? Oh, just work stuff. Laptop, ID card, reports. I'll take your job. You can have it. No, I'm serious. Give me your job. Let it go. It's my livelihood. You're talking about here. I don't make a lot of money. I got to support my family. I've got a lot of bills to pay. I've got insurance and a mortgage. You do have a really nice house, John. I really like that addition you put on the back. Personally, I would have went with cranberry in the den, but that's just me. You want my home, don't you? That's a lot to ask. No one's twisting your arm. What, my money, my job, my car, my home? What's next? My family? You do have a good-looking family, John. I don't have. We just got this picture done. My family? Seems like a lot to ask, huh? You think? Debbie and the kids? Okay. Here, take the picture. You know what? Here, just take my whole wallet. There. You got everything. Is that enough? It's everything I own. I've got nothing left. There's one more thing. No, there isn't. I've got nothing left. You've got it all. Yes, there is. All that's left is me. Right here. This is it. That should do it. You want me? Why? What could you possibly do with me? You'll be amazed. Okay. All right, I'll do it. You can have me too. Feels better already, doesn't it? Yeah. Yeah, actually it does. So now what? Now we can begin. What are you doing? I don't get it. I don't know what to say. You're welcome. Just remember something, John. These things, they really belong to me. I'm giving them to you as a gift. Use them wisely. Wait, you still have my life. Can I have that back too? Do you really want it back? No, I guess I don't. What do
do with all these now? Check in with me. I'll let you know. And John, I love you. Que nós possamos entregar tudo a Deus, tudo que somos, tudo que temos. Eu quero convidar você a refletir e praticar neste momento. Quero convidar você a estar olhando para o Senhor, para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Primeiro, olhando para a sua caminhada na fé cristã, você pode afirmar que houve mudanças significativas ao ponto de que aqueles que estão à sua volta percebam. Você, desde o dia que se entregou ao Senhor, tem vivenciado mudanças significativas, tem havido uma real transformação na sua vida, na sua história. Você é convidado neste momento a repensar seriamente se há transformações na sua vida. Se desde o dia que você se encontrou com Jesus, as pessoas podem ver em você alguém que foi transformado pelo Senhor. Continuando aqui, você se tornou um membro da igreja que apenas exige, suga e briga, ou um discípulo de Jesus amando, servindo e fazendo diferença na comunidade que participa? Você é membro de uma igreja para quê? Para brigar, para reclamar da liturgia, do pastor, do estilo que a igreja está vivendo, do comportamento da igreja, para sugar com seus problemas, para brigar com as pessoas, para ter rixa, para fazer fofoca, para falar mal de um, para falar mal do outro? Ou você de fato é um discípulo de Jesus que faz diferença e que tem sido instrumento de Deus na vida daqueles que precisam? O que você tem feito nesses dias para o Senhor Deus e Salvador? Por último, como estaremos daqui a um ano, quando mais uma vez iremos reunir em um estudo bíblico como esse domingo de manhã? Amados irmãos, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, a grande questão é se agora, daqui para frente, nós vamos estar nos comportando como discípulos de Jesus. Se daqui para frente, nós vamos estar vivendo aquilo que Deus espera de nós. Que daqui a um ano, que daqui a um mês, daqui a um semestre, daqui a um ano, a gente possa estar vivendo aquilo que Deus espera de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa honrar e que você possa ser desafiado a vivenciar uma fé que agrada a Deus. Não uma falsa religião, mas uma religião que professa a grandeza e o poder de Deus em todo o tempo. Bem, amados irmãos, eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Uma reflexão profunda a partir de Isaías 58, onde nós repensamos seriamente a nossa vida, o nosso comprometimento cristão. Que o Senhor nos ajude a não sermos religiosos, que têm práticas religiosas, mas que perdemos a nossa vida. Quero agradecer a você que participou com a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que esse estudo possa ter edificado a sua vida, desafiado a sua vida, que você saia deste tempo de EBD agora pensando seriamente na sua fé. Amados irmãos, eu quero convidar vocês, ainda hoje, domingo, 18h30, nosso culto de celebração, com a mensagem independente das circunstâncias, uma palavra que mais uma vez vai desafiar você e levar você a uma reflexão profunda sobre o nosso cristianismo. Que em nome de Jesus você possa ter um domingo abençoado com a sua família, um dia especial para você. E não esquece que depois do culto nós temos o nosso Momento Kids, uma aulinha especial para os nossos filhos. Eu quero incentivar você a fazer isso, nos ajudar compartilhando este vídeo se você gostou. Se você está vendo pelo Facebook, não curtiu nossa página, depois para seguir, faz isso, não vai custar nada, curte lá e coloca como seguidor da página para que você sempre seja notificado. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever, de deixar um comentário no YouTube, de curtir esse vídeo, porque quantos mais inscritos, comentários e curtidas e mais visualizações esse vídeo tem, mais o YouTube vai entender que esse canal é um canal que tem algo de bom para oferecer para as pessoas. Então convido você a nos ajudar neste momento, se inscrevendo, ativando o sininho para que você possa estar sempre sendo notificado de um novo vídeo quando chega no YouTube aqui. Que Deus abençoe sua vida. Foi um privilégio estar com você. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta manhã de domingo,
por essa EBD que Ele nos concedeu, esse tempo de estudo bíblico, ok? Vamos orar neste momento. Pai amado e Pai querido, nós te louvamos, porque é o Senhor quem faz nova todas as coisas. E pedimos ao Senhor que nos livre de uma religiosidade que não tem vida, de uma espiritualidade que não te agrada. Nós precisamos, ó Pai do Senhor, nesta manhã, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trabalhar em nossa vida, nos desafiar, nos incomodar, Pai, para que nós venhamos fazer o que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoe nossa vida, abençoe os irmãos que estão participando. Eu rogo ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre eles e suas famílias. Peço que o domingo de cada um deles seja um domingo abençoado, um domingo excelente em família. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos juntos às 18h30 no nosso culto de celebração. Que seja mais um momento de adorar o Senhor e ser desafiado por Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até mais tarde às 18h30 do nosso culto.